E o tema da live de hoje, vou colocar na tela para você, é como ter mais rentabilidade e menos risco. Olha só que interessante. Será que é possível ter mais rentabilidade e ao mesmo tempo menos risco? É algo que as pessoas pensam que não, né? As pessoas pensam normalmente que é diferente. As pessoas pensam que para você ter mais rentabilidade você tem que ter mais risco. Então eu vou provar para você hoje. Eu tenho essa dura missão de mostrar para você formas de você ter mais rentabilidade nos investimentos e ter menos risco. Que é esse o objetivo de tudo que eu falo aqui no canal. É você aumentar sua rentabilidade e manter a sua segurança ou aumentar a sua segurança. Isto é, reduzir o risco nos investimentos. Então hoje vai ser uma live bem prática, bem direta ao ponto. A gente vai falar sobre rentabilidade, sobre risco e vamos falar também na segunda parte aqui sobre deixa, rotina e recompensa. Uma atitude bastante interessante aí em relação ao hábito. E a gente tem que criar bons hábitos aí para a gente investir, não é verdade? 13ª tática de enriquecimento do rei Salomão. Está aparecendo na tela agora para você. E a tática é a seguinte. O risco deve ser dosado. O tolo toma seu próprio veneno, mas o sábio aumenta sua proteção. Vamos ler de novo para fixar esse conceito. Presta atenção. 13ª tática de enriquecimento do rei Salomão. O risco deve ser dosado. Isso vale para várias situações. O tolo toma seu próprio veneno, mas o sábio aumenta a sua proteção. É interessante isso porque a gente está... Essa 13ª tática, a gente está passando por um momento, né, por uma crise, e você percebe que a vacina era uma dose pequena. Então a diferença entre o antídoto e o veneno é a quantidade. Não é isso? E a quantidade é daquele pequeno veneno. Claro, existem várias espécies de vacina, aplica um pouquinho de vírus morto, ou aplica um vírus fabricado em laboratório, enfim, existem várias técnicas diferentes. Mas o fato é que a diferença entre você morrer ou você ficar imune é a quantidade. Então, dito isso, vamos entender de novo aqui. O risco deve ser dosado. Então isso vai valer também para os investimentos, porque o tolo toma seu próprio veneno, isto é, ele toma um risco, porém não na dose correta. Mas o sábio aumenta a sua proteção. Beleza, galera? Bom, existem algumas lições de Salomão que nos ensinam a controlar o risco. E então a gente vai aprender com Salomão a tomar, digamos assim, a dose correta da vacina, inclusive nos investimentos. Uma dose muito forte pode acabar com as suas finanças, mas uma dose na medida correta, ela pode impulsionar a sua rentabilidade. Então eu vou ler um trecho de Provérbios que foi escrito por volta de 3.000 anos atrás e que a humanidade generalizando, né? Não você que está aqui comigo, porque você que está aqui comigo, você é diferente. Você está aqui comigo, você está acompanhando um conteúdo financeiro. Mas a humanidade, de uma forma geral, ainda não entendeu esses conceitos que foram escritos aproximadamente 3.000 anos atrás. Então a primeira passagem, eu vou colocar na tela para você, eu já li em uma outra live. E eu trouxe novamente aqui. E aí eu vou colocar também a segunda passagem, que vai ser um complemento da primeira passagem, aí, do primeiro texto aí da sabedoria de Salomão. Então, primeira coisa, não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Cara, presta atenção nisso. Se eu trouxe de novo, é porque eu considerei que isso é importante. Não foi falta de conteúdo. Não, gente, então se eu trouxe novamente, é porque eu considero isso muito importante para o investidor. Então vamos lá, vamos de novo. Não sejam como aqueles que com um aperto de mãos se tornam fiadores, isto é, fazem dívidas. Então você vai lá, aperta, né, a mão lá do cara na concessionária, faz uma dívida e sai todo feliz.
Você vai lá, aperta a mão do gerente do banco, faz uma dívida e fica todo feliz. Não estou dizendo que isso é certo, não estou dizendo que isso é errado, mas é Salomão que está falando. Não seja como aqueles que com aperto de mãos empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. A segunda parte é ainda mais importante. Se você não tem como pagá-las, ou seja, você está fazendo uma dívida ruim, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? E olha que eu coloquei as palavras ruins em sublinhado. Então, palavras ruins em sublinhado e palavras boas com a letra branca. E aí sim, a próxima leitura, que é um complemento dessa primeira, e aí a gente vai começar a aprofundar um pouco o tema, é: quem confia em si mesmo é insensato, mas, letrinhas brancas para destacar coisas boas. Quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. O primeiro ensinamento está em Provérbios 22, 26, 27 e o segundo ensinamento em Provérbios 28, 26. Quem confia em si mesmo é um insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Gente, muito interessante isso. Então nós temos que andar conforme a sabedoria. A gente tem que ter autoconfiança? As chances são que sim, porém, na medida certa, na medida correta. Se você só vai andando, igual o cavalo, igual, enfim, o animal que você coloca o cabestro e só vai olhando para frente porque você está confiando, no seu trajeto, cuidado, porque se você não tem sabedoria, se você não planejou esse trajeto, pode ser que a gente acabe caindo no buraco sem perceber, Ou que tem um buraco muito próximo, a gente acaba escorregando porque não está conseguindo olhar para os lados. Bom, dito tudo isso, nós estamos falando sobre sabedoria de Salomão. Lembrando que tudo que a gente fala aqui, gente, não é indicação de investimento. Esse conteúdo é um conteúdo educativo para nós aprendermos a investir. Eu vou entrar num conteúdo bastante técnico agora. E para nós aprendermos a enriquecer com a sabedoria de Salomão. Agora eu quero saber de você o seguinte, então. Você acha que investir é algo arriscado? É a primeira pergunta. Segunda pergunta, a segunda coisa que eu quero saber de você. Você acha que investir é difícil? Então do que você tem mais medo? Michael, eu vi, por exemplo, muitas pessoas falando quando o Bitcoin subiu. Nossa, eu preciso investir em Bitcoin. Investimento de alto risco, mas eu preciso ganhar dinheiro. Isso não tem nada a ver com investir, isso não tem nada a ver com sabedoria. E, gente, não tem problema nenhum com criptomoedas, não tem problema nenhum com Bitcoin, mas não é dessa forma que você vai enriquecer. Não é dessa forma que você vai ter mais rentabilidade e vai reduzir o seu risco. Então fala para mim, para você analisar, para você pensar, do que você tem mais medo quando a gente fala de investir? Você tem mais medo do risco ou você tem mais medo, muitas vezes, da dificuldade de aprender? Será que eu consigo aprender? É tanto conteúdo, é tanto conceito, e embora eu traga muitas informações, muitos conceitos, trago lives todos os dias, porque até eu gosto de estar aqui com vocês. Investir é muito simples. Basta que você tenha um bom mentor e basta que você tenha uma boa metodologia. Então investir é simples, é fácil. Agora, eu sempre digo, eu até quero fazer uma vinheta, quero fazer uma propagandinha assim, de vez em quando vocês vão começar a ver mais pra frente, talvez no YouTube. Existem 3 tipos de investidores. Existe aquele investidor que ainda não começou a investir e ele só sabe investir na poupança. Existe aquele investidor que ele quer ficar rico no curto prazo, que é o chamado trader, é o chamado day trade, o day trade. É uma profissão no mercado financeiro em que você ganha muito dinheiro. Vai vendo, Existe aquele investidor que tem responsabilidade com o seu dinheiro, quer aprender como que funcionam as finanças, quer aprender o que é renda fixa, o que é renda variável, como que ele investe na bolsa de valores e quer deixar aquele valor dele lá rendendo sem medo, sem ficar preocupado será que eu vou perder dinheiro, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Então investir tendo rentabilidade, mas também com responsabilidade. E é esse terceiro tipo de investidor que eu quero que você seja, porque esse sou eu, O meu dinheiro está investido e eu não tenho medo dos meus investimentos. Isso é muito legal, gente, isso é muito bacana, isso é muito gostoso mesmo, de verdade.
Vou colocar o quadro branco agora para vocês e vou começar a fazer algumas anotações. Então vamos retomar o tema. Como ter mais rentabilidade e menos risco, né? Como ter mais rentabilidade e ao mesmo tempo mais segurança. Então quero retomar dois conceitos básicos para você fixar bem. Eu sei que é a terceira vez, eu sei que tem gente que já investe, mas mesmo quem já investe é muito importante. Diferença entre renda fixa e renda variável. Tá? E daí a gente vai progredindo e vai verificando formas de aumentar a rentabilidade sem abrir mão da segurança. Beleza, galera? Vou colocar o quadro branco então agora na tela para você. Então vamos lá, vamos começar com os conceitinhos básicos para ficar bem claro. Senão eu fico falando aqui renda fixa, renda variável, e aí a gente não sabe o que é. Bem, não adianta, né? Então renda fixa, renda variável. Vocês podem me ajudar? Acredito que alguém já sabe, né, o que são esses conceitos. Então renda fixa é quando nós emprestamos dinheiro. Renda fixa é quando eu empresto dinheiro. Renda fixa acontece quando você empresta dinheiro para alguém. Ah, Michael, para minha mãe, para o meu pai? Não, gente, não. É quando você empresta dinheiro, por exemplo, para o governo, quando você investe em títulos públicos, quando você empresta dinheiro para uma empresa, por exemplo, quando você investe em debêntures, ou quando você empresta dinheiro para uma financeira, né, uma letra de crédito, quando você empresta dinheiro para um banco, por exemplo, no caso de um CDB, né, ou de uma LCI, de uma LCA. Beleza, gente? Então esse é o conceito mais simples de renda fixa. É o conceito mais fácil, mais básico, é quando você empresta dinheiro para alguém. Tem aquele outro conceito que quando você, né, investe em renda fixa, você conhece qual que é a rentabilidade no momento da aplicação. Tem isso também. Mas basicamente o importante é você entender que você emprestou dinheiro. É diferente da renda variável, porque na renda variável você se torna sócio de alguém, na verdade sócio de uma empresa, ou também você se torna titular de um fundo imobiliário, né, de uma cota de um fundo imobiliário. Então expandindo um pouquinho aquele conceito que eu passei ontem. Então na renda variável, basicamente você vai se tornar sócio de uma empresa, né? Ou também você vai ficar titular de uma cota de um fundo de investimento imobiliário. Não é qualquer fundo de investimento, é o fundo de investimento imobiliário. Você não deixa também de ter se tornado sócio, né? Porque um fundo de investimento imobiliário, ele tem um CNPJ também. Agora, como que eu faço para ter mais rentabilidade e menos risco? Então, o primeiro passo, conforme a gente já aprendeu até agora, é nós começar os nossos primeiros passinhos na renda fixa. E tem muita gente me perguntando ainda sobre renda variável, e eu vou perguntar, você já fez sua reserva de emergência? E a pessoa vem com aquela historinha, né? Ah, Michael, mas veja bem. Não tem veja bem. Nesse ponto eu sou taxativo. Você tem que começar na renda fixa. E você pode ter mais rentabilidade, menos risco na renda fixa. E é por aí que você tem que começar. É muito mais fácil. Se você não entender esses conceitos, aquela parte lá de investir na Bolsa de Valores, no Brasil, nos Estados Unidos, investir na China, etc e tal, até em criptomoedas, você vai ficar batendo cabeça, vai pegar um monte de conteúdo, um monte de informação e não vai fazer a sua base. E para ter mais rentabilidade e menos risco, nós temos que fazer a nossa base, tá? Então uma forma de você ter mais rentabilidade e menos risco, sim senhor, sim senhora, se você tem um dinheiro investido em um banco de rede, você tirar esse dinheiro, abrir conta em uma corretora e escolher opções no mesmo tipo de investimento que você tem lá no banco de rede, você escolher o mesmo tipo de investimento em bancos menores, tá? Bancos ou financeiras. Então eu dei um brainstorm aqui, né? Dei uma geral e vou escrever para você bem certinho como é que funciona esse passo a passo. Então você tem, por exemplo, um dinheiro lá no banco de rede. O que é o banco de rede, Michael? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Santander, faltou um, Caixa, Bradesco, tá? 5 maiores bancos. Então você tem o dinheiro lá, por exemplo, tá? Não sei se você tem ou se você não tem. Michael, quanto? Eu preciso ter 100 mil reais lá, eu preciso ter 30 mil reais, 10 mil reais. Olha, se você tem 10 mil reais, você já está perdendo muito dinheiro investindo nesses bancos. Muito dinheiro mesmo, tá? Nada contra esses bancos, mas eles não estão preocupados em te pagar rentabilidade. E é você que é responsável pelos seus investimentos, né?
Michael, mas eu tenho só 100 reais. Não tem problema. Os investimentos que eu vou mostrar aqui para você, você com 100 reais, com um pequeno valor, você já pode começar e já deve começar a investir da forma correta. Então a primeira forma, vou colocar no quadro branco, primeira forma da gente ter mais rentabilidade, vou colocar aqui, ó, 1, né? Então, primeira forma é tirar o dinheiro do banco de rede. Michael, o que é banco de rede? Banco de rede. Tirar, né, o dinheiro do banco de rede. Caixa, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil. Caixa, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, tá? Esses 5 bancos. A gente pode chamar também de bancão, né? Então, tirar o dinheiro do bancão é uma forma, tá? Aí, o que você tem que fazer? Tem que abrir a conta na corretora. Então, passo 1, tirar o dinheiro do bancão. Vou colocar bem passo a passo aqui, galera. Depois, abrir conta na corretora. Michael, o que é corretora? Corretora é por onde você faz investimentos, né? Então, tem várias corretoras. Rico, Easy Invest, XP, Clear, Modal Mais. Existem várias corretoras. Eu, Michael Lima, utilizo a XP, a Clear e a Rico. Tenho conta em outras também, mas eu foco nessas 3, né? Senão eu me confundo também e depois eu não acho meus investimentos. A Rico, ela tem corretagem gratuita, tá? Dessas 3, então, Rico, XP e Clear, eu acho que a Rico é a melhor, tá? Mas você pode abrir em qualquer uma, tá? Eu não tenho convênio com nenhuma corretora, apenas estou falando como que eu faço para investir. Então vamos lá, quadro branco na tela, abriu conta na corretora? Michael, já abri, já tenho conta. Aí você vai fazer o seguinte, você vai escolher outras opções no mesmo tipo de investimento que você já tem lá no bancão. Michael, mas como assim? Pode me explicar melhor? Vamos lá, vai escolher outras opções no mesmo tipo de investimento que você tem lá no bancão. Então digamos que você tem um valor lá de 100 reais. Lá no bancão, se você investir em uma LCI, em uma LCA, em um CDB, que são os 3 tipos de aplicações mais comuns na renda fixa, lá no bancão, 100 reais, cara, eles vão te pagar, talvez eles nem invistam, talvez eles falem para você investir na poupança. De verdade. E as poupanças são todas iguais, tá? Poupança é tudo igual. Poupança rende 70% da taxa Selic. Então, se a taxa Selic está 2,75, então a gente faz 2,75 vezes 70% igual. Então, a poupança está rendendo 1,9 ao ano. Menos de 2% ao ano, tá? Poupança é tudo igual. Agora, LCI, LCA e CDB não é tudo igual. Lá no bancão, eles vão falar para você que eles vão pagar, por exemplo, 80% do CDI. E você vai dizer, nossa, que legal. E nos bancos menores, em outras opções, inclusive eu vou mostrar algumas opções aqui para vocês, eles vão te pagar mais, tá? Eles vão te pagar, por exemplo, no Banco Inter, o CDB do Banco Inter, ele paga 100% do CDI. Isso já é uma diferença muito grande. Ainda não é uma rentabilidade de Paris, né? Ainda não é uma rentabilidade você falar assim, nossa, vou ficar milionário da noite pro dia, né? Claro, ninguém vai ficar milionário da noite pro dia. Foi só um exemplo aqui, uma metáfora, né? Exagerada, na verdade. Metáfora exagerada. Nossa, não sei nem se existe isso. Mas vamos lá. Mas 100% do CDI é muito melhor do que 80%. Não importa se você está ganhando R$1 a mais, R$5 a mais, né? O dinheiro é seu. E quanto maior a rentabilidade, sem abrir mão do risco, melhor. Então vamos lá, vamos anotar essa parte aí que eu falei para você. Então, gente, poupança é tudo igual, tá? Já não rende bacana, né? Então é tudo a mesma coisa, não vai mudar. Porém, quando nós falamos nos investimentos tradicionais aí da renda fixa, LCI, LCA e CDB, e aí tem outros, tá? Tem debêntures, que é bem legal, né? LC, enfim, RDB também. O RDB ele é parecido com o CDB, tá? Mas basicamente vamos ficar com esses 3 aqui que são os mais comuns aí da renda fixa. Então LCI significa letra de crédito imobiliário e LCA significa letra de crédito do agronegócio. Tanto a LCI como a LCA não incidem imposto de renda. Só que, gente, o CDB tem imposto de renda, tá? O CDB tem imposto de renda. LCI e LCA não. A gente está falando aqui tudo para pessoa física, tá? Só que, gente, o seguinte,
o fato de não ter imposto de renda não é motivo bastante para você investir. Porque pode ser que não tenha imposto de renda, mas a rentabilidade é muito baixa, tá? Então fique atento a isso. Inclusive vou dar uma dica aqui sobre imposto de renda já, que é bastante importante a gente saber. Então a LCI, a LCA e o CDB são diferentes. São diferentes. Como assim, Marcos, são diferentes? As rentabilidades são diferentes, né? Vai mudar de banco para banco. Então tem banco que vai pagar mais em uma LCI e tem banco que vai pagar menos. Já a poupança não, poupança é tudo igual. E aí que vem o pulo do gato. Se você tem um valor investido lá no bancão, uma LCI, uma LCA, um CDB, você vai tirar do bancão e vai colocar em algumas opções que eu vou mostrar aqui para você, tá? Essa seria a forma correta. E aí a gente tem que saber também, gente, o seguinte, que esses investimentos têm garantia do FGC. Então vamos escrever isso, investimentos que tem garantia do FGC. Poupança, tá? Apesar que a gente nem considera, isso aqui é só para você saber, mas LCI tem garantia do FGC, a LCA também, a própria LC também, CDB, né? E RDB também, tá? O RDB, gente, ele tem uma característica muito semelhante ao CDB. CDB, o C é de certificado e RDB, o R é de recibo, tá? A diferença é que o CDB ele pode ser emitido por bancos, tá? Mas enfim, vamos tirar o RDB aqui porque são características semelhantes, tá? Tem uma em relação aqui a data de vencimento e tal. Então vamos tirar isso daqui. A LC também não é tão comum, né? Vamos ficar com esse daqui. Poupança, LCI, LCA e CDB, para você gravar bem. Então esses investimentos, eles têm a garantia do FGC, tá? Que é o Fundo Garantidor de Crédito. Agora, o que é FGC? E aí você consegue observar o seguinte, eu vou explicar para você o que é FGC, só que acontece o seguinte, se você tem uma LCI, uma LCA ou um CDB lá no bancão, e se você tirar do bancão e colocar, por exemplo, no Banco Inter, Banco Sofisa, sei lá, outros bancos, eu vou trazer algumas opções aqui para você, tá? Se o seu investimento for até 250 mil reais, e isso é a realidade da maioria das pessoas, eu tenho certeza, né? Você vai contar com uma garantia adicional, que é a garantia do FGC. Então, eu já estou explicando a primeira forma que você vai ter mais rentabilidade, tá? E você não vai abrir mão do risco. Inclusive, você pode até ter um risco menor, com mais algumas dicas que eu vou falar aqui para você. Mas até o momento a dica é, você vai ter mais rentabilidade sem abrir mão da segurança, porque você tem a garantia do FGC. O que é FGC, Michael Lima? FGC é uma sigla para Fundo Garantidor de Crédito. O FGC ele é uma entidade privada, tá? Ele não é do governo, não. Vou colocar o quadro branco aqui e vou anotando aqui, galera. Então vamos lá. O que é o FGC? Então o FGC ele não é do governo, tá? Ele é uma entidade privada e os bancos têm que se associar com ele. Então o FGC é um órgão, não, ele é uma entidade, eu vou chamar de entidade, tá? Uma entidade privada, quer dizer, ele não é do governo, não é do governo, tá? Muita gente fala, é do governo, não é não, gente. Ele é uma entidade privada de proteção às pessoas que depositam dinheiro, né, e aos investidores. Então ele protege os investidores e protege também de proteção aos investidores e aos eles chamam de depositantes, tá? Esse conceito está lá no site deles. Então tudo que está dentro do sistema financeiro nacional, dentro de certas regras, eles garantem até um certo limite. Então é uma entidade privada de proteção aos investidores e aos depositantes dentro de limites estabelecidos. Quais são esses limites, Michael Lima? O limite é o valor de 250 mil reais por instituição financeira. Então se você vai investir um valor baixo, um valor pequeno, né, 100 reais, 1.000 reais, por exemplo, você tem a garantia do FGC. Não tem problema, tá? Não tem o que você... Eu não vejo nenhum motivo para se preocupar em você investir em CDB, em LCI e LCA. Principalmente CDB, tá? Principalmente CDB. Porque até mais de 200 mil, né? Até 250 mil, você tem essa garantia adicional. Ai, Michael, eu tenho 1.000 reais. Será que o banco pode tomar?
né? Se o banco quebrar, se eu investir nesses bancos menores, mas você tem garantia de até 250 mil. Então não vejo problema nenhum. Michael, eu tenho 5 milhões de reais. Opa, aí é outra história, né? Aí, enfim, aí já até comentei uma vez aqui, inclusive tá falando hoje com minha esposa sobre isso. É interessante criar uma holding, aí é uma outra história. Aí quem tá lá dentro do método começar a investir, eu pego pela mão e converso com a pessoa. E vamos chegar, quem sabe, aos 5 milhões. Mas quando a gente está começando, não tem problema nenhum, tá? Se você conta com uma garantia de 250 mil, e essa garantia é maior do que você tem investido, Michael, eu tenho R$1.000. Então, a tua garantia é muito maior do que o valor que você tem investido. Claro, né? Se esse banco vir a ser liquidado, né, pelo Banco Central, por exemplo, se você tinha R$1.000, você vai receber até o limite ali de R$1.000. Você não vai receber 250 mil reais, tá? É como se fosse um seguro, mas não é igual ao seguro de carro, né? Que tem um valor pré-estabelecido lá em 250 mil. Não, você vai receber até o limite do valor que você depositou. Normalmente bem próximo ali do valor que você depositou, corrigido, tudo certinho, tá? E normalmente isso demora de uma semana até 2 meses. Em média, 15, 20 dias para você receber esse dinheiro, tá? Isso se o banco quebrar. Acontece de quebrar? Acontece, tá? Porém não é tão comum. Beleza, galera? Bom, a gente está falando aqui de FGC e é interessante a gente saber também, gente, que os bancos, né, as IFs, o que é IF, Michael? As instituições financeiras. Instituições financeiras. Por exemplo, os bancos têm que ser associados para que o cliente conte com essa proteção, tá? Isso não é de forma automática, né? As instituições financeiras, elas têm que ser associadas para que você conte com essa proteção, tá? Regra geral, gente, normalmente as instituições já têm essa associação, tá? E se você investir em LCI, LCA e CDB, você vai ter essa garantia. Em poupança também, mas, enfim, isso aqui é só para você saber. Na poupança não interessa para a gente, interessa os investimentos mais rentáveis, não é verdade? Gente, deixa eu marcar uma coisa aqui. Eu falei sobre imposto de renda, né? Então deixa eu marcar uma observação importante. Aliás, observações importantes. Então vamos lá. Quais são as observações importantes? Sobre o imposto de renda, tá? Sobre o imposto de renda. Se você investe em renda fixa, então para o investidor de renda fixa, o que é renda fixa? Já aprendemos, né? Eu trouxe exemplos aqui. LCI, LCA e CDB. Isso é renda fixa. Show? O investidor em renda fixa não é obrigado a declarar, tá? O investidor em renda fixa não é obrigado a declarar imposto de renda. Michael, mas eu tenho outros motivos que me obrigam a declarar. Por exemplo, eu ganho mais de, acho que é R$2.200, né? Aí você tem que declarar, mas não porque você investiu na renda fixa, tá? Não porque você investiu no CDB, não porque você investiu numa LCI ou numa LCA, mas porque você recebe mais de, eu acho que é R$2.200, não lembro exatamente agora, tá? E aí sim, se você vai declarar, você vai colocar, olha, eu tenho tanto, né? Tanto investido na renda fixa. Quem está no método Começar a Investir, tem o código, tem tudo certinho lá dentro, tá? Quem é meu aluno, não precisa se preocupar em relação a isso. Agora, então se você investe em renda fixa, mas você não tem a obrigação de declarar imposto de renda, não se preocupa com isso, tá? Na renda fixa é tudo automático. Investiu R$100 em CDB. Na hora que você sacar, o imposto de renda, né, a taxinha de imposto de renda, ela já desconta automática, você não precisa fazer nada. Agora, na renda variável, não. O investidor de renda variável investiu 1 centavo, não sei se 1 centavo, mas é verdade, investiu R$1, 1 centavo na renda variável, tem que declarar imposto de renda, tá? Então, o investidor de renda variável tem que declarar, não importa, tá? Aí, enfim, conforme o lucro que teve que ter, muita gente deveria ter recolhido o DARF, não recolheu, a Receita está de olho, é mais complicado, é você que tem que declarar, tá? Por isso que eu falo que tem que passar pelo crivo da renda fixa primeiro, porque a renda fixa é tudo mais fácil, até no imposto de renda ele já cobra automaticamente, né? E na renda variável não, na renda variável você que tem que saber, né, qual que é o imposto que você vai pagar. Beleza, galera? Não vou entrar em detalhes, tá, de qual que é o imposto agora, mas, enfim, se você vender até R$20.000, por exemplo, você não paga imposto de renda, né, na renda variável, desde que não tenha feito day trade, enfim. Bom,
Segunda observação importante, tá? A gente falou aqui em cima de FGC. Então você tem que saber uma coisa, que são investimentos muito comuns. Não são cobertos, então, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Previdência privada. Então, previdência privada é ruim, Maicon? Cara, eu uso a previdência privada, tá? Mas, no meu caso, obviamente, eu fiz os cálculos, valeu a pena. Eu consegui utilizar a dedução do imposto de renda. Sempre que usa a previdência privada e deduz o imposto de renda, vale a pena? Não, tá? Tem que fazer os cálculos certinho. Então a gente não vai detalhar isso agora. O importante é que a gente está falando de FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é aquela garantia adicional que cobre até R$250 mil dos seus investimentos. Então a previdência privada não é coberta e os fundos de investimentos também não, tá? Então você vai lá no banco, eu já vi inclusive gerente, infelizmente vi colega meu falando isso, tá errado, tá? Não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, não tem garantia, tá? Então a minha sugestão foi que você pegasse a LCI ou a LCA ou o CDB, que é o investimento mais comum, provavelmente é o CDB. Tira lá do bancão e coloca num banco menor. Beleza, galera? Não adianta, eu já vi gente tirando previdência privada, né? A pessoa tem um bom valor lá em previdência privada e tira de lá, abre conta na corretora e transfere para a corretora. Cuidado, tá? Não é que tá errado, mas assim, tem que analisar bem, tá? Tem que analisar bem. E a maioria das previdências privadas são ruins, tá? Acho que 99% das previdências privadas, não é um número exato, são péssimas. Então você tem que escolher muito bem se você for fazer uma previdência complementar. Eu prefiro que você aprenda, se você quiser se tornar meu aluno, no dia 29 que abrir as matrículas, eu prefiro que você aprenda e você invista diretamente. Porque quando você compra uma previdência privada, ou quando você compra, quando você investe em uma previdência privada ou no fundo de investimento, o que eles fazem? O gerente pega o seu dinheiro, ou o assessor, no caso de investimentos, ele pega o teu dinheiro e ele investe. Ele vai lá investir em CDB, ele vai investir em LCI, ele vai investir em bolsa de valores. Eu prefiro que você aprenda a fazer isso, tá? Eu acho que é melhor. E esse que é o objetivo aqui. Beleza, galera? Bom, eu passei para vocês uma dica de como ter mais rentabilidade sem abrir mão da segurança na renda fixa, tá? Aonde que você pode consultar essas rentabilidades da renda fixa? Então vou colocar na tela agora para você. Isso daqui eu peguei hoje, tá? Lá da minha corretora, e aí você pode consultar na sua corretora. Ó, tem alguns CDBs aqui, isso aqui, gente. Obviamente não é indicação de investimento, tá? Mas se você observar, esse primeiro CDB aqui, ele vai vencer em 2028. Então você tem que ter consciência que é um dinheiro que vai ficar parado lá por um tempo. Só que ele está rendendo 9,6%. ao ano. Cara, 9,6% é muito bom. Volta aqui para mim. A poupança rende 1,9%. A poupança rende menos de 2%. A taxa Selic é 2,75%, é menos de 3%. Tá? E aqui eu tô te dando um exemplo de um CDB que não é um CDB do bancão, né? Seria essa situação de você tirar do bancão, abrir a conta na corretora e aplicar através de uma corretora, no CDB, né? Através de uma corretora. Então estou te mostrando algumas opções aqui. Então a gente tem uma opção aqui que rende 9,6% ao ano, que vai vencer em 2028, porque o prazo é maior, né? A gente tem uma outra opção aqui que vai vencer em 2023, daqui a 2 anos, e rende 7,4% ao ano. Né? Então ele pode ter uma taxa fixa, essas duas taxas aqui são fixas, ou pode ter uma taxa variável. Aqui, por exemplo, a gente tem um outro aqui que vai vencer em 2028, aqui onde eu estou passando o mouse, né? E ele vai render IPCA, ou seja, ele vai render a inflação, mais uma taxinha fixa de 4,45%. Beleza, galera? Continuando aqui, CDB Realize. Tá? Não estou entrando no mérito, falando que é bom ou que é ruim, mas você conta com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Ele te paga aqui 135% do CDI. Né? Outra opção aqui, outro CDB do BS2, né? 135%. Um CDB do PagBank, aqui embaixo, aqui, ó, tá meu mouse aqui mexendo. 130% do CDI. Gente, esse 135%, 130%, se você for lá no banco, ele vai te pagar para um investimento aí de R$1.000, por exemplo, R$100, R$200, ele não vai nem querer te atender, não é interessante para o banco. Para o banco é interessante, cara, valores altos, sabe? Valores altos. E ele vai te pagar 80%, 90% do CDI. E aqui eu estou mostrando para você
opções com mais de 100%, ou seja, de 130%, né? 130, 135 para 80 é uma diferença de 35, 40, 55%. Beleza, galera? O banco não vai estar nem aí, tá? De verdade. Olha, eu já vi gente chegando com um valor alto. Ah, eu tenho 200 mil reais de um imóvel que eu vendi. E sabe o que o gerente fez? Todos os gerentes fazem isso, Michael? Cara, eu quero que você entenda o seguinte. O banco não é especialista em investimento, tá? Não é. O banco faz de tudo um pouco, inclusive investimento. Mas o banco não é especialista em investimento. Eu já vi gente chegando no banco com mais de 200 mil. E sabe o que o gerente fez? E eu estou deixando isso claro para vocês entenderem que eu tenho 10 mil reais, vou chegar lá no banco e vou ser bem atendido. Não pelos teus 10 mil reais. O seu lugar de investir é através de um especialista em investimentos, né? Que é a corretora de valores aliada ao seu conhecimento. Essa é a especialidade que você tem de investimento. Gente, deixa eu colocar na tela aqui, eu não queria que a live de hoje fosse tão grande como a de ontem. Deixa eu colocar na tela mais algumas opções. Isso aqui você escreve assim, lá no Google, eu falei isso ontem, estou repetindo, você escreve app renda fixa. Nossa, tá muito pequenininho, mas muito pequenininho mesmo. Vou passar rapidamente aqui, CDB do Banco Máxima. Gente, valor de 100 reais, tá? Valor baixo. Ele está te pagando 13%. Cara, 13% é muito interessante, tá? Outro CDB aqui do Banco Máxima, 12,5%. Vamos aqui para baixo que a gente está passando... É tudo Banco Máxima? Poxa vida, pior que é. Bom, enfim. CDBs aqui pagando de 11% a 13%. Tá? E aqui embaixo tem bem pequenininho, que eu acho que você não vai enxergar. LCI e LCA pagando 11%. Né? Aqui em cima. E no CDB 13%. Na LCI e na LCA sempre vai pagar um pouquinho menos, porque não tem imposto de renda. E no CDB vai pagar um pouquinho mais, porque tem imposto de renda no CDB. Então, no final das contas, vai acabar dando quase elas por elas, tá? Você faz a conta ali, quando você for investir pela corretora, mas vai dar quase 6 por meia dúzia e meia. 10% ao ano na renda fixa, com a garantia do FGC, na realidade de hoje, é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Beleza, galera? Vou colocar o quadro branco na tela. Eu falei opções de renda fixa. Agora eu vou falar como ter mais segurança, ou seja, menor risco e mais rentabilidade na renda variável. Tá? Então, como que a gente faz isso? Como que a gente faz essa mágica na renda variável? Na renda variável é diferente, né? Na renda variável você tem que ter um pouco mais de conhecimento. Então, deixa eu dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Como ter mais rentabilidade e segurança investindo na renda variável. Investindo na renda variável. Então é um pouquinho mais complexo, tá? Não é que é impossível, mas é mais complexo. Então eu vou colocar rapidinho aqui os passos para você. Primeira coisa que você tem que saber: aprender a escolher os investimentos, tá? Então aprendendo a escolher bons investimentos. Ah, Michael, será que eu tenho que investir? Será que eu tenho que investir na Vale? Será que eu tenho que investir na Petrobras? Será que eu tenho que investir na Engie? Será que eu tenho que investir na VEG? VEG tá caro? Será que eu invisto na Tesla? Você tem que aprender a escolher bons investimentos. E a gente tem muitas empresas para você analisar. Eu gosto muito dessa área, acho muito legal, mas você tem que aprender, tá? Outra forma que você tem de fazer isso, eu vou ficar na frente aqui um pouquinho, mas já vai mexer aqui. A outra forma que você tem de conseguir mais rentabilidade, né, e sem abrir mão da segurança, aliás, você vai ter mais segurança na renda variável, é você pensar no longo prazo, tá? Então tem que pensar no longo prazo. Michael, quanto que é longo prazo? É no mínimo 5 anos. É possível investir na Bolsa de Valores pensando, por exemplo, no horizonte de 1 ano? Se você tem um bom conhecimento, tá? É possível. Mas para quem está começando, se você vai precisar do dinheiro daqui a 1, 2 anos, fica na renda fixa por enquanto. Coloca um valorzinho na renda variável, na Bolsa de Valores, para você aprender lá como é que faz, de repente, sabe? Tudo bem, às vezes está muito curioso, mas aí investe no mercado fracionário, coloca lá 10 reais, 20 reais, 30 reais, coloca um valor pequenininho.
né? Não vai colocar um valor grande, tá? Então o ideal para você reduzir o risco é você pensar no longo prazo. Existem teorias que dizem que em 13 anos o seu risco praticamente zera, desde que você tenha escolhido bons ativos, tá? Mas não vamos entrar nesses detalhes. E outra técnica, gente, é você utilizando a técnica da diversificação, que é muito importante também. Não vou detalhar agora, tá? A gente não tem tempo nessa live. O objetivo é só mostrar como que você faz para ter mais rentabilidade sem abrir mão da segurança. Agora deixa eu tirar minha imagem aqui para ficar aparecendo só assim para vocês, se vocês quiserem printar. Dito tudo isso, né? Então chegamos até aqui. Então eu ensinei algumas técnicas tanto na renda fixa como na renda variável, tá? E com essas técnicas, sim, só com essa aula de hoje você tem mais rentabilidade e menos risco, beleza? Maicon, eu quero investir. Maicon sou eu, tá? Eu estou imaginando que você está falando para mim, Maicon Lima, eu quero investir, eu quero ter rentabilidade e eu não quero abrir mão da segurança. Legal, eu entendi. Mas como que eu faço isso? Como que eu começo? Qual que é a melhor forma de eu fazer isso? Gente, a gente precisa aprender a investir e a gente precisa criar uma coisa chamada hábito. Então eu falei para você lá no começo da aula que eu ia falar sobre deixa a rotina e recompensa. Deixa a rotina e recompensa. O que é isso? E eu quero que você leve isso para o mundo dos investimentos, tá? Porque não basta só aprender a operar na Bolsa de Valores, não basta só aprender a operar os investimentos. A mentalidade, gente, é muito, mas muito, muito importante. Por isso que todo dia eu pego um pouquinho nesse ponto, tá? Então você precisa criar um hábito. Por exemplo, caiu o teu salário. Qual que é a primeira coisa que você pensa em fazer? Para você pensar, ou para você me responder, ou se você pensar, eu vou captar os seus pensamentos aqui. Caiu o teu salário, qual que é a primeira coisa que você pensa em fazer? Ah, Michael, eu sou cristão, eu penso em pagar o dízimo. Pô, legal, cara, bacana. Michael, mas eu sou investidor também, eu penso em tirar 10% para investir também. Opa, legal. Ah, Michael, caiu meu salário, primeira coisa é pagar as contas. Sinal amarelo. Michael, meu salário nem dá para pagar as contas. Sinal vermelho, tá? Então a gente tem que criar hábitos. Fica esse pensamento. Caiu o teu salário, qual que é a primeira coisa que você faz? Qual que é a primeira coisa que você pensa? Existe um livro, que é o livro O Poder do Hábito. E agora, eu que estou mais inteligente, estou deixando os livros separadinhos. E esse livro aqui, ele ensina algo muito legal, muito bacana. Toda live eu procuro trazer algum conceito, né, de algum livro. Ele ensina o seguinte, gente. Ele ensina que... Inclusive vou deixar ele de pé aqui. Daí ele vai ser escondido, né? Mas tudo bem, não tem problema. O livro O Poder do Hábito, ele ensina que na nossa vida o hábito ele funciona da seguinte forma, através da deixa, rotina e recompensa.